Hoje é uma noite de renovo e de recomeços. Foi isso que o Espírito Santo falou para mim quando eu estava preparando essa ministração. Esse é um tempo que nós estamos desfrutando da presença do Espírito Santo. Esse é um tempo da dispensação do Espírito Santo. Esse é um tempo de uma glória maior manifesta através do Espírito Santo. Amém? Por isso que eu digo para você que está aqui, para você que está em casa, nos assistindo, nos ouvindo, esse é um tempo de renovo e de recomeço. Aleluia! Hoje nós vamos ser despertados pelo Espírito Santo a viver tudo aquilo que está proposto para nós vivermos. Nós seremos despertados pelo Espírito Santo essa noite, se você já entrou um pouquinho no propósito que Deus tem na sua vida, hoje nós vamos entrar mais ainda. Se você já está mais profundo do que eu, você vai ficar mais profundo ainda, mas deixa eu te falar, eu vou te alcançar também. Amém? Sabe por quê? Porque hoje, eu disse ao Senhor, a partir da minha vida, começa a gerar fome, começa a gerar uma sede dentro de mim, para que eu mergulhe mais no Senhor, para que eu conheça mais aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estava assistindo, acho que foi sexta-feira, eu estava pintando a varanda lá da minha casa, porque eu sou pintora profissional, ok? Se vocês quiserem, eu posso aceitar o contrato. Viu, pastor Max? Viu, pastor? Na reforma da igreja, estamos juntos. E essa semana eu estava pintando lá e botei uma live para escutar sobre a glória maior. Sobre o que o Espírito Santo quer fazer. E era sobre a glória maior, era sobre o tempo profético, era um negócio bem aleluiado lá. E eu estava escutando aquilo e um pastor que eu admiro muito, que eu respeito muito, estava sendo entrevistado nessa live. E ele falou algo que eu fiquei constrangida. Ele disse o seguinte: nesse tempo de hoje, olha que ele é um cara que tem uma história com Deus, uma referência, ele é um médico, e assim, um homem de Deus mesmo, que eu digo, nossa. Ele disse o seguinte: nesse tempo, eu tenho me rendido mais para saber qual é o propósito de Deus na minha vida. E eu disse, Jesus amado, se esse homem está se rendendo mais, eu tenho que me render mais ainda. Amém? Porque existem níveis que Deus quer nos levar, que nós precisamos chegar lá. Não para nós sermos os bonitinhos, não para nós sermos a Coca-Cola não é uma coisa boa. Não para nós sermos a única solução, a solução é Jesus, ok? Mas para nós sermos aquilo que Deus quer que a gente seja aqui na terra. Amém. Aleluia! Diga hoje. Diga para o seu amigo aí do lado, seu irmão lindo, maravilhoso, diga hoje. Aleluia! É hoje que a tampa da chaleira vai voar. Aleluia! E nós só podemos desfrutar do que o céu tem para nós vivermos se nós considerarmos o nosso amigo maravilhoso, Espírito Santo. Amém? Se essa mensagem tem um tema, eu quero dar esse nome: você não está sozinho. Eu quero dizer de novo, você não está sozinho. Eu vou dizer de novo, você não está sozinho. Amém? Porque existe uma palavra que nos garante que Ele é o Deus Emanuel. Ele nunca vai nos deixar. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele não desiste de nós. Ele está conosco o tempo todo. Amém? E por conta dessa palavra que se cumpre, que é real, o Espírito Santo veio fazer morada dentro de nós. Amém? O Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo veio fazer morada dentro de nós, querido. E nós precisamos, nesses dias, até Jesus voltar, considerar mais e mais a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não veio morar dentro de nós, diga dentro. Só para ficar
vendo como é que as coisas acontecem, não. Ele veio morar dentro de nós para mostrar para a gente como é que as coisas têm que acontecer. Ele veio morar dentro de nós para ver através dos nossos olhos, não porque Ele não tem como enxergar. Ele veio morar dentro de nós para olhar de dentro para fora, para nos dar a visão que Ele tem para nós. Amém? Ele não quer só morar dentro de nós e dizer, olha, eu estou aqui, tá? Não, Ele quer morar, Ele faz habitação dentro de nós, mas Ele quer nos influenciar, Ele quer nos dar a visão certa. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes, nós só vendo no natural, a gente não consegue enxergar a visão que Deus tem para nós. Às vezes, quando nós estamos sem a influência do Espírito Santo, as coisas podem ficar turvas e nós não conseguimos enxergar direito o caminho que devemos seguir. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo da verdade vai nos guiar em toda a verdade. Aleluia! Diga, Ele me guia. E eu tenho uma revelação profunda para você que está me ouvindo aqui e está me vendo na televisão ou onde for. O Espírito Santo, Ele vai nos guiar. Agora, você já viu alguém guiar algo parado? Não. O Espírito Santo não guia quem está parado. Por isso que eu estou dizendo para você, hoje é a noite de recomeço. Hoje é a noite de renovo. Se você estava parado, meu amigo, tu vai dar uma carreira. No Espírito você vai acelerar. No Espírito as coisas vão se mover. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não guia quem fica parado. E aquilo que está tentando atrapalhar você, prendendo seus pés, já caiu por terra. Amém? Sabe por quê? Porque enquanto nós adoramos, cadeias são quebradas. Enquanto nós adoramos, prisões são desfeitas. E nós somos livres para receber a palavra, para aquietar a palavra no nosso coração e para fluir nessa palavra. Aleluia! Desculpe a minha empolgação, mas eu sou empolgada com a palavra. Aleluia! Diga, o Espírito Santo. Ele habita dentro de mim. Aleluia. Jesus, o tempo todo que Ele esteve aqui, Ele esteve desfrutando da presença do Espírito, desfrutando da influência do Espírito. É tão precioso o Espírito Santo e nós precisamos ter essa convicção. E como eu já disse, mas como é que eu estou com o microfone, eu posso dizer de novo. Não basta nós só termos o Espírito Santo. Ele precisa nos ter. Amém? Ele precisa nos ter porque Ele quer nos guiar a toda a verdade. E às vezes que Ele tem coisas que Ele nos pede para fazer, que só faz quem Ele tem. Amém? Só faz quem Ele tem. Não é só ter o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo nos ter. Eu estava estudando sobre isso. Rick Renner comenta, agora eu não sei se foi num livro ou numa ministração. Rick Renner diz o seguinte, que ele estava tarde da noite e recebeu uma ligação. E disseram assim, venha na minha casa, porque tem uma mulher aqui que está em estado final de câncer. E venha orar por ela. E quando Rick Renner chegou naquela casa, ele pensava que ele ia estar só com a família e com o enfermo. Mas quando ele chegou naquela casa, estava cheio de pastores lá, com a Bíblia na mão, lendo os versículos sobre cura. Mas nada tinha acontecido, presta atenção, nada tinha acontecido. Os pastores estavam lá, eles estavam lendo a Bíblia. Mas existem direções específicas que o Espírito Santo dá, que só faz não só quem tem o Espírito Santo, mas quem ele o tem. E a direção que o Espírito Santo deu para Rick Renner foi a seguinte: a mulher estava com câncer no abdômen e ela não tinha sido totalmente costurada, porque os médicos às vezes fazem isso. Quando eles já não acreditam que vai ter resultado, eles mandam uma pessoa para casa e diz, resolva, porque aqui eu não consigo fazer mais nada. E ela não tinha nem sido costurada direito. E a direção que o Espírito Santo deu para Rick Renner foi o seguinte: deite sobre o abdômen dela. E ele disse, a primeira coisa que veio na mente dele foi que estava tudo descosturado. Aquele negócio ia explodir. Ia ser meio nojento aquilo. E o Espírito Santo disse, essa é a direção que eu tenho para você.
E queridos, no meio daqueles pastores, aquela mulher estava deitada no chão. E Deus deu essa direção ao Rick Renner. E ele perguntou de novo: você vai fazer o que eu estou falando para você fazer? E ele disse: eu não sei se eu vou fazer. Mas o Espírito Santo insistiu. Diga: o Espírito Santo insiste. Diga de novo: o Espírito Santo insiste. Sabe por que o Espírito Santo insiste conosco, querido? Porque Ele quer se mover em nós, mas Ele quer se mover através de nós também. Existem pessoas que precisam ouvir o que você tem para falar. Existem pessoas que precisam da sua mão estendida para ser curada. Existem pessoas querendo o que você tem por dentro. Aleluia! E de repente, Rick Renner decidiu obedecer. E se deitou sobre aquela mulher, topou o abdômen, colocou o tórax em cima do abdômen dela. E passou 1000 coisas na cabeça dele. Uma das coisas que passou foi que todo mundo, os pastores iriam olhar e ia ver o bumbum dele. Mas sabe de uma coisa? Quando você tem a orientação do Espírito Santo, você não se preocupa com a sua reputação. Mais importa ter a reputação do céu. Manifesta aqui na terra, querido. Aleluia! Não se preocupe tanto com sua reputação quando Deus der a direção de fazer uma coisa bem diferente. Viu, Gabi? Não se preocupe. Aleluia! O que importa é a reputação do céu sendo manifesta aqui. Aleluia! E em meio a uma direção específica, aquela mulher foi curada imediatamente. Ah, mas parecia ser tão ridículo. Não se preocupe se as direções forem assim. O que importa é Ele nos ter e nós obedecermos a direção. Amém? Certa tarde eu estava na minha casa. E eu tinha acabado de chegar da praia. E eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Todo mundo foi dormir. E quando a gente vai para a praia, a gente fica um pouco cansado. O sol dá aquele cansaço. A gente fica meio morgado. Certo? E todo mundo foi dormir, mas eu queria dormir. Mas eu tinha uma voz dizendo: não vá dormir. Ligue para fulano. Ela precisa de uma ligação sua. E eu disse: eu quero dormir. Eu quero dormir, eu estou cansada, eu quero dormir. E o Espírito Santo disse de novo: ligue para fulano. Ela precisa da sua ligação. Queridos, o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. E ele nos guia a coisas específicas para fazer, para alcançar o próximo. Eu não sabia do que tinha acontecido na vida daquela mulher, mas o Espírito Santo sabia. E o que simplesmente tinha acontecido é o seguinte: ela tinha casado recentemente e tinha saído para trabalhar. Quando ela voltou, encontrou o marido dela na cama com outra mulher. E do outro lado do telefone, Deus me dando uma inspiração para ligar para ela, porque ela estava com a faca no pulso para cortar, porque ela estava desacreditada do amor. Amém? E Deus disse assim: ligue para ela e só diga que a ama. Eu digo: meu Deus, nos tempos de hoje, ligar para uma mulher e dizer eu te amo, é brincadeira não. Mas, mais uma vez eu digo para você: perca a sua reputação, mas deixe a reputação de Deus manifesta para uma vida. Aleluia! E depois, quando eu disse eu te amo, essa mulher começou a chorar do outro lado. Eu disse: meu Deus, eu só disse eu te amo, eu não disse mais nada. E ela me contou: exatamente agora, eu tinha orado e pedido a Deus para manifestar de alguma forma o amor dele por mim, porque eu já estava desacreditada de tudo. E eu precisava ouvir. Eu disse a Deus: eu preciso que alguém me diga que me ama. Por isso que o Espírito Santo foi tão específico. Diga só: eu te amo. Aleluia! Um só eu te amo, debaixo da graça de Deus. Um só eu te amo, debaixo da direção de Deus. Um só estender a mão, debaixo de uma inspiração divina. Um só se mover, debaixo de uma orientação do Espírito Santo. Salva o perdido. Salva aquele que está desenganado. Salva aqueles que ninguém mais acredita. Mas porque você
Porque o Espírito Santo tem você. Você anda mais uma milha com a pessoa que pisou no seu pé. Porque o Espírito Santo tem você, queridos. Nós podemos acreditar mais nas pessoas. Aleluia! Vocês estão comigo? E Jesus, ele era tão consciente da necessidade do Espírito Santo, porque na criação o Espírito Santo estava. Jesus foi batizado no Espírito Santo. Jesus foi concebido no ventre de Maria através do Espírito Santo. Jesus foi revestido pelo Espírito Santo. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Queridos, se Jesus contou com a vida e a unção e o poder do Espírito Santo, quem sou eu? Quem é você para não contar com Ele? Do tempo que nós estamos para viver, nós vamos precisar da influência do sobrenatural dentro de nós e sobre nós. Porque, queridos, o mundo não está de brincadeira. Na nossa vida só vai melhorar, mas no mundo as coisas vão piorar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, esse mundo jaz do maligno. Existe uma ação maligna no mundo, mas na nossa vida não. Na sua família não, na sua empresa não, no seu trabalho não, amém? Na sua vida não, é lá fora, aqui dentro não. Vocês estão comigo? Amém. Nós precisamos contar com o Espírito Santo. Nós precisamos desfrutar da ajuda do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador. Eu estou na condição de quem precisa de ajuda. Tem mais alguém aqui comigo? Porque, queridos, quando nós nos encontramos na posição de que precisa, Ele já está disposto para fazer. Ele precisa contar conosco. Ele precisa que tenhamos ouvidos espirituais aguçados para as coisas sobrenaturais, mas para as coisas naturais que nós precisamos viver no dia a dia também. Coisa sobrenatural é você ressuscitar um morto através de uma direção do Espírito Santo. Mas uma coisa sobrenatural também é você preparar o café da manhã para sua esposa ou para o seu esposo. O que tem a ver isso com o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é nosso ajudador, ele é o nosso professor, ele é o nosso guia. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém. E tem uma coisa, o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. No livro de Tiago, capítulo 4. Gente, eu não sei se eu estou na menopausa ou está muito quente. Alguém me ajude, pelo amor de Deus. Aleluia. Oh, glória. Deus é bom. Obrigado. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5. O que foi? Está tudo bem? Tudo bem. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5, tem escrito o seguinte: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito Santo. Você sabia que ele tem ciúme? O que é ter ciúme? Mulheres, nós somos mais, digamos que nós somos mais fortes nessa área de ciúme. Ok? Tudo bem, né? Vocês vão ficar olhando para mim com essa cara de santa. Mas vocês são, assim, eu digo que eu não sou ciumenta, eu sou zelosa pelo que Deus me deu, ok? Eu tenho zelo, eu tenho cuidado, é patrimônio meu e ninguém pega. Eita glória! Pegada nervosa. Quem quiser que olhe para ver o que acontece. Não queira ver o que acontece. Amém? Mas o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. E o que é ter ciúme? Pense em um relacionamento. Eu sou casada com Albério e vem uma abençoada linda. Linda não, né? Que não é linda. É feia, muito feia. Se aproximar dele. Porque sou zelosa com o meu relacionamento com ele, a primeira coisa que eu vou fazer é botar para correr. Não vai tomar o lugar que é meu. Por quê? Porque eu tenho ciúme dessa situação. Esse lugar é meu.
O Espírito Santo, a Bíblia diz que não existe uma interpretação grega ou hebraica sobre esse ciúme, não. É esse ciúme que o Espírito Santo tem sobre nós. Ele não quer que nada tome o lugar que é dele em nossa vida. Aleluia! É com ciúme que ele quer ter relacionamento conosco. Ele tem ciúme daquilo que te rouba dele. Ele tem zelo. Eu também, viu? Aleluia! Mas existem coisas que até parecem que são boas, mas rouba aquilo que é do Espírito Santo. Eu já falei para vocês que distrações é diferente de diversão. Diversão é muito bom. Você se divertir, você assistir uma coisa legal, você fazer uma coisa legal, você ir para uma roça, você passear, você ir na praia, como eu fui recentemente, graças a Deus, aleluia, oh glória. Mas é uma diversão, fazer coisas que enchem o nosso tanque emocional, amém? Isso é bom, mas nós precisamos ter cuidado com as distrações. Sabe por quê? Porque eu ouvi um homem de Deus falar o seguinte: distrações é um destruidor silencioso dos planos de Deus em nossas vidas. Eu vou dizer de novo, só para vocês ficarem mais empolgados. Distrações. O que faz o Espírito Santo ter ciúme são muitas distrações às vezes. Muitas coisas tomando o lugar que é dele em nossa vida. E essas distrações é simplesmente o destruidor, o devorador. O que ele está destruindo? Os planos de Deus na sua vida. Forte Brasil, diga assim, é forte Brasil. Diga, mas eu estou ficando esperta hoje. Eu estou ficando esperto hoje. Aleluia! Mas precisamos entender, queridos, que existem coisas que vêm realmente para nos distrair e nos desfocar, nos tirar da sintonia que o Espírito Santo quer comunicar as paradas para a gente. Amém? Mas hoje à noite, como eu falei no início, eu volto a repetir, é uma noite de recomeço, é uma noite de renovo, é uma noite de você ser ativado no Espírito, é uma noite que aquilo que estava parado dentro de você vai ser ativado mais e mais. E eu falo para os profetas dessa igreja, aquilo que Deus colocou no seu coração como um dom profético, se estava parado, se prepare que hoje tu vai pegar fogo. Aleluia! Precisamos da ação do Espírito Santo. Precisamos do mover do Espírito Santo em nossa vida, queridos. Precisamos contar com a maravilhosa presença dEle. Precisamos porque Ele vai nos levar a toda a verdade. Aleluia! Ele vai nos levar e dizer, vale a pena fazer isso. Vale a pena entender essas direções, obedecer essas direções. Vale a pena. Aleluia! O Espírito Santo precisa estar, como é que eu posso dizer isso? Ativado. O que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele é ligado com o nosso espírito. Amém? E nos informa e nos dá as direções do que Deus tem para nós. Hoje à noite, nós vamos ativar tanto o nosso espírito no Espírito de Deus, que algo precioso vai acontecer. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu vi. Eu estava vendo uma ministração de um missionário, e ele usou um exemplo que eu achei, o Espírito Santo me lembrou para trazer para vocês. Quem já viajou de avião aqui? Quem já viajou de avião? Sabe que antes de pegar o voo, preste atenção que tem coisas bem do Espírito nesse exemplo que eu vou dar para você. Antes de pegar o voo, a gente passa por um detector de metais, certo? E se você tiver alguma coisa, algum metal, alguma coisa errada, esse detector vai identificar que vai precisar ser tirado de você para você conseguir seguir viagem. Vocês estão comigo? E esse missionário contou que
ele sempre viajava e ele sempre usava roupas específicas, uma roupa específica para viajar. Ele usava um tênis de borracha, ele usava um relógio bem, que não tinha muito metal, não usava cinto, nada. Para quê? Para facilitar a passagem dele pelo aquele detector. Mas um dia, ele estava com essa mesma roupa, mas quando ele passou pelo detector, o negocinho começou a apitar. E ele disse, eu não estou entendendo. Porque sempre eu passei e nunca foi detectado nada. Eu sempre viajo com essa roupa. Aí o policial ou a pessoa lá responsável pelo detector disse o seguinte, é porque nós aumentamos o nível de detectar as coisas. E o metal que foi detectado, Wagner, foi do relógio dele. Com comunhão com o Espírito Santo, o detector espiritual na nossa vida, mais aguçado, não vai deixar tudo passar. O detector espiritual aguçado na nossa vida não vai deixar com que a gente siga a viagem de qualquer jeito, levando qualquer coisa. Não vai poder acontecer, porque eu estou ligado com o Espírito Santo, e eu não estou carrancudo, eu não estou com coisas que me deixem insensível à influência do Espírito Santo. Eu estou sensível, eu aumentei meu nível, e eu sei o que eu posso fazer, o que eu posso falar, com quem eu posso andar. Aleluia! Isso o que é? Para a gente seguir a viagem, para a gente subir naquele avião, para a gente cumprir o que Deus quer que a gente cumpra aqui na terra, queridos. Nós não podemos levar tudo, mas nós precisamos sim ter a nossa vida espiritual aguçada. O detector de metais daquele aeroporto detectou o metal do relógio somente. Se nós passarmos pelo detector do Espírito Santo, o que ele vai revelar? Na minha e na sua vida. Oh, glória! Aleluia! Com nível fraco de vida espiritual, tudo passa. Com nível fraco de vida no detector espiritual, eu posso falar tudo, eu posso fazer tudo do meu jeito, e quem quiser que se dane. Mas com um nível mais alto, você não pode falar tudo, você não pode fazer tudo, você tem um Senhor sobre a sua vida. Aleluia! Diga, essa mensagem é para mim. Diga de novo, essa mensagem é para mim. Eu disse no meu quarto bem alto, Senhor, já me rendo de vez aqui, essa mensagem é para mim mesmo, tudo bem, eu aceito, porque eu quero seguir a viagem. Diga, eu vou seguir essa viagem. Aleluia! Queridos, às vezes a gente acha que está tudo muito moderno aqui na terra, e todo mundo faz tudo, e todo mundo pode falar tudo o que quer, o que pensa. Mas com a ativação do Espírito Santo em nossa vida, ativando o nosso espírito, nós vamos entender que nós somos um povo diferenciado. Nós somos um povo influenciado. Não é qualquer negociação que você vai aceitar na sua empresa. Não é, você não vai, como é que diz? Sonegar impostos. Você não vai fazer essas coisas, queridos. Sabe por quê? Porque você vai estar com o detector ativado na sua vida. Aleluia! Diga, essa é uma noite de renovo e de recomeço. Não é porque a cultura da terra mudou que a do céu mudou. Amém? A cultura do céu não muda. Por isso que eu digo para você, queridos, com a ativação do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos levar em consideração que ainda está na Bíblia, que podemos dar outra face. Vocês não entenderam. Ficou muito complicado de entender. Porque o Espírito Santo, ele nos leva a toda a verdade. E uma das verdades que nós temos que andar ainda nesse tempo é em amor. Olha. Oh, glória. Aleluia. Como assim, Sandra, andar em amor? Quando uma pessoa der um tapa na sua face e oferece a outra, ainda está em tempo. Ah, não, fez comigo assim. Aqui se faz, não tem um ditado assim, aqui se faz, aqui se paga, comigo se lascou. Não, meu amigo, não é assim não. Com o detector do Espírito Santo na sua vida, você vai dizer, meu amigo, vamos comer
Uma picanha, porque carne está cara, né? Chamar ela picanha é um nível bem bom, né? Amém! Vamos comer uma picanha junto? Eu não queria, nem estava muito afim de andar com você mais. Mas porque eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou andar mais uma milha com você. Aleluia! Andar em amor ainda está na moda. Ah, mas eu sou assim, eu falo tudo que dá vontade de falar. Deixa eu dizer o que a Bíblia diz sobre você falar o que deve falar. A Bíblia diz que nós devemos falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Eu vou dizer de novo. Uma vida com o Espírito Santo aguçado dentro de nós, nos influenciando, faz com que a gente tenha cuidado com o que fala e como fala com outra pessoa. Existem algumas pessoas que eu converso que dizem assim, não, eu sou assim mesmo. O que tenho vontade para falar, eu vou e falo, vomito tudo no colo da outra pessoa e não estou nem aí. Eu sou assim. Não, querido, não é assim não, você não é assim. O Espírito Santo dentro de você está moldando o nosso caráter, está moldando o seu caráter, está moldando o meu caráter para nós nos parecermos mais com Cristo. Oh, aleluia! Diga, o nível está ficando bom. Aleluia! Eu amo o Espírito Santo. É necessário nós termos comunhão com Ele. É necessário desfrutarmos da vida dEle em nós. Mais uma vez eu digo, Ele não quer morar em nós e ver o mundo através dos nossos olhos. Porque Ele precisa dos nossos olhos. Ele quer morar em nós, Ele faz habitação em nós para nos dar a visão certa. Amém? Porque às vezes muitas coisas fazem com que a gente não consiga enxergar. Mas com o Espírito Santo dentro de nós, a gente consegue ter a visão que Ele nos dá. Eu sou tão abençoada com o Espírito Santo. Eu sou tão abençoada com essas coisas que Ele me inspira para falar com vocês. Rapaz, isso é precioso demais. O Espírito Santo digamos assim, é a vez dele aqui na terra. Jesus deixou consciente os discípulos, tem muita coisa para ser feita, mas não vá fazer antes que ele venha. O meu Pai vai enviar outro do mesmo tipo que eu. Para quê? Para ajudar você, para estar com você, para ajudar você a fazer o que você tem que fazer. E nós precisamos considerar ele, queridos. Essa é uma noite, essa igreja, nesse púlpito, nós somos dependentes do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo nos leva à vida. A independência dele nos leva a uma morte. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Mas tem algo que é precioso. Que o Espírito Santo é lindo e nos guia. Enquanto eu estava preparando a ministração, ele disse, preste atenção no que tem no livro de Tiago, Sandra, no capítulo 4. Diz o seguinte, vocês podem abrir a Bíblia comigo, por favor? Abram comigo no livro de Tiago, capítulo 4. Nós já estamos encerrando. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui. Livro de Tiago, capítulo 4. Versículo 6. A Bíblia diz o seguinte: achegai-vos a Deus. Eu estou procurando uma versão melhor. Vocês já encontraram? Tiago capítulo 4. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. No versículo 8 está escrito assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Existe uma proposta do céu hoje para mim e para você, querido, de recomeço. Oi? Isso foi tudo programado, viu? Os trovões e os relâmpagos aí. Efeitos especiais do céu para a nossa igreja hoje, para a nossa ministração.
A Bíblia diz o seguinte: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. A Bíblia diz que Ele resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele vai ao encontro, queridos. Essa é a minha versão. E a palavra humilde significa aqueles que são modestos. Vou ler aqui. Aqueles que são modestos e humildes na mente, e estão dispostos a receber correção e mudar. Um coração humilde é aquele coração que está disposto a aprender, a se render e a mudar. E a esse o Senhor se manifesta, queridos. Nessa noite que eu digo, como eu falei antes, uma noite de rendição, uma noite de renovo, uma noite de reconhecimento da pessoa do Espírito Santo, da maravilhosa pessoa do Espírito Santo, onde Ele é o nosso guia, onde Ele é o nosso ajudador, onde Ele é o nosso advogado, onde Ele nos fortalece, onde Ele nos ajuda no tempo de fraqueza. Sabia que Ele está para nos ajudar? Sabe por que Ele está para nos ajudar? Porque nós precisamos de ajuda. Olha que revelação profunda. Sabe por que Ele é o nosso guia? Porque sem Ele a gente pode se perder. Eu vou dizer uma coisa para vocês hoje à noite. Porque é uma noite de rendição. Sandra, está todo mundo crente aqui. Olha que coisa boa. Aleluia, glória a Deus. Mas lembra que se nós não tivermos cuidado, nós somos crentes, nós temos o Espírito Santo, mas não basta só termos, Ele precisa nos ter, Ele precisa mandar na minha vida. Por isso que hoje é uma noite de rendição. Hoje é uma noite de nós falarmos para o Senhor: Senhor, até aqui eu andei desse jeito, eu até estava de boa, mas dei uma ratada e até me esfriei. Mas hoje eu quero me aquecer, hoje eu quero me render, hoje eu quero me entregar, hoje eu quero ativar o Teu Espírito em minha vida. Aleluia! Glória a Deus! O tempo chegou, queridos, porque sem essa ativação do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos simplesmente vir para a igreja e achar que a igreja é um clube social. Mas a igreja não é um clube social. A igreja é um lugar onde o Espírito Santo está. E a igreja é um lugar onde Ele quer se manifestar também. Aleluia! E qual é a diferença? A ativação, a liberdade que Ele tem na nossa vida e no nosso meio. Sabe por quê, queridos? Se nós não considerarmos o Espírito Santo, se nós não nos rendermos ao Espírito Santo, sabe o que acontece? Vai ter um bocado de gente dentro da igreja desviado. Vou dizer de novo, mas só um pouquinho. Se nós não nos rendermos às direções do Espírito Santo, vai ter um bocado de gente dentro da igreja, até servindo dentro da igreja, desviado do propósito de Deus na vida dele. Aleluia! É forte? É forte. Mas cura, mas salva, mas ajusta você, mas bota você no lugar de novo. E eu também. Porque nós vivemos, queridos, Jesus não veio só para nos levar para o céu. Jesus veio para nós vivermos o céu aqui na terra. Jesus veio para nós manifestarmos o céu aqui na terra. Como é que manifesta, Sandro, o céu aqui na terra? Me diga, pelo amor de Deus. Uma vida rendida ao Espírito Santo. Uma vida submissa às direções do Espírito Santo. Uma vida que considera a pessoa do Espírito Santo. Quando Ele diz: fale isso, você fala. Quando Ele diz: faça isso, você faz. Quando Ele diz: agora é a hora de fazer. É essa a escolha que você tem que fazer. E você segue as direções dEle. E de repente, quando ninguém está acreditando no que poderia estar acontecendo, que era grande demais, você passa por aquilo, as coisas acontecem. E sabe o que as pessoas vão dizer? Só poderia ser Deus. Só poderia ser Deus. Em uma família que estava totalmente destruída,
uma família que estava totalmente desacreditada, ser totalmente restaurada e renovada. E eu vou dizer para você, queridos, quando Deus restaura a vida de um homem, não é igual você levar um carro para uma oficina. Quando você leva o carro para uma oficina, para uma restauração, fica parecendo que está novo. Mas quando Deus restaura a vida do homem, tudo se faz novo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Tudo se faz novo. Essa noite é a noite de tudo se fazer novo. Eu creio em milagres acontecendo nesse lugar. Eu creio em ministérios sendo despertados nesse lugar. Existia um tempo, existia uma fase, existia uma estação, mas passou. Aleluia! Essa estação passou. Eu recentemente fiz uma viagem e trocaram a nossa passagem. Eu não sei o que aconteceu, mas eu precisei passar 4 horas em um aeroporto. E eu estava deitada, eu até me assustei, porque eu me deitei em 3 bancos lá. E era só uma estação, não era o meu destino final. Eu vou dizer de novo. Eu estava deitada, totalmente desconfortável naquele lugar. Eu estava com fome, eu precisava fazer algumas coisas. Eu queria descansar na minha cama, mas eu estava passando por uma estação que era desconfortável. Eu tinha que esperar, eu tinha que saber me comportar naquela situação. Mas sabe o que aconteceu? Eu cheguei em casa, o avião chegou, eu entrei nele e eu fui direto para minha casa. E o que estava me esperando era a minha cama. Aleluia! Queridos, às vezes nós só passamos por uma estação, mas o destino é o melhor de Deus na nossa vida. E sabe o que acontece quando nós passamos pela estação da maneira certa? A gente passa e sai mais fortalecido. Oh, aleluia! Eu digo para você, se você se encontra em uma estação, não se preocupe. É só uma estação, não é a parada final. Mas se você passou por uma estação, muito, você vai ajudar a outra pessoa que está passando por estações difíceis da vida. Aleluia. Vamos ficar em pé.